Olá, muito bom dia a todos. Hoje aqui na presença de vocês sem tantas turbulências. Acredito que eu vou ter muita facilidade para enviar esse vídeo para vocês. E como é importante, né? É gostoso a gente passear, mas é tão bom a gente voltar para casa e contemplar tudo aquilo que a gente tem, né? Acesso. Tudo aquilo que nos é fácil e que às vezes no dia a dia a gente não valoriza da maneira como deveria valorizar. E dentre as coisas que eu percebi, né, ao longo dessa viagem, é como é importante eu ter esse compromisso aqui com vocês, né? Essa ação que me coloca em contato com Deus, em contato com vocês, e tenho certeza que nos ajuda na construção de um mundo melhor. Tudo que a gente veio refletindo nos últimos dias envolvia o luto, né, a morte, a partida de pessoas que deixam um legado, que mostram uma vida com sentido e que as coisas não acabam, né, ali naquele momento fatídico da passagem, né, mas que a nossa união aqui, a conexão dessas histórias, né, elas demonstram o nosso papel, né? A importância do nosso papel ao longo da nossa vida, inclusive para passar adiante, né? Esse legado que Jesus nos deixou, né? Ele também foi uma pessoa que a sua morte representou a nossa libertação, representa todo o amor que ele tem por nós. Então, que a gente seja que a nossa vida, né, seja também um testemunho dessa continuidade aí de legado, de amor, de serviço, né? A reflexão aqui proposta para o padre Luiz Erlim, no livro 9 Meses com Maria, fala sobre Maria e José estarem conversando, né? E José cita uma passagem de Eclesiastes 7, em que diz assim: melhor é ir para a casa onde há luto do que para uma casa onde há banquete, porque aí se vê aparecer o fim de todo homem e os vivos nele refletem, né? Então, esse conhecimento, né, é uma sabedoria bíblica e realmente, né, a partida de alguém, ela nos faz refletir sobre que vida eu tô levando, né? Eu também fiquei pensando o quanto entrar em contato com um sentimento difícil, né, um sentimento ruim, muitas vezes dito dessa forma, ele faz a gente criar uma certa conexão que muitas vezes, né, num estado de euforia, de alegria, a gente passa despercebido, né? É muito mais fácil a gente viver de uma aparente felicidade do que de uma aparente tristeza. É muito difícil você fingir um sentimento como o luto, como a tristeza, né? Essas coisas, elas ficam estampadas na nossa cara e a gente precisa olhar para esse sentimento, cuidar dele, entender por que ele está ali presente e só assim modificar as causas que te deixam nesse tal estado. A alegria, acho que por ela ser bem-vinda, né, ela vai e vem com mais facilidade. Às vezes a gente tende a resistir, né, dos sentimentos que produzem essa introspecção. Mas também é um conhecimento bíblico, né, sobre a verdade nos libertará. Então, entre em contato com todos esses sentimentos e faça, né, transformar essas dores numa cicatriz que pode ser o testemunho e inclusive o auxílio para outras pessoas que precisam superar também as suas dores, as suas tristezas, as suas dificuldades. E quando a gente trabalha com essa legitimidade, né, dos sentimentos, a gente tem condição de construir algo sobre terra sólida, né? A Celina também, na reflexão do dia de hoje, ela diz assim, que muitas pessoas, né, quando ela fala de acreditar em poder fazer aqui na terra como no céu, as pessoas consideram ela maluca, né, ou
eu vejo que culturalmente, quando a gente lida com a vida de uma maneira mais positivista, né? As pessoas também tendem a resistir e falar, é Alice no País das Maravilhas, né? Ou como se a gente estivesse ignorando a dificuldade, né? Os desafios que a gente passa ao longo da vida. Mas ela diz aqui, né? Eu não ligo e continuo me dedicando diariamente para fazer a minha parte, colocando-me constantemente a serviço do reino de Deus e confiando plenamente nas promessas do meu Criador. Ontem à noite eu estava falando com a minha filha justamente sobre isso, né? Que não adianta a gente se colocar numa postura de oração e pedir que as coisas se resolvam se eu espero totalmente de Deus, né? As atitudes dele, enquanto eu preciso dar o meu passo para ele dar o dele, né? Numa relação, a gente sempre caminha dessa forma, né? De mão dada, mas um conduzindo o outro. Eu não posso esperar totalmente dele e muito menos esperar somente da minha condução, né? Nesse processo. Porque eu tenho certeza que Deus faz as coisas escandalosamente na minha vida, né? Tá ali escrito, autoria, Deus. Mas não podemos menosprezar o nosso poder de atitude. Eu acho que a vida e a morte também trazem pra gente muito desse significado, porque é diante da morte que a gente percebe a nossa fragilidade, né? Num piscar de olhos, pode ser que a gente não esteja mais vivo aqui. E é importante a gente ter essa noção de dependência, né? De inferioridade. Não no sentido, poxa, a gente é um ser completo, né? A gente não nasce faltando um pedaço, a gente não nasce sendo mal. A gente tem toda a condição de ser e servir desde o nosso nascimento, né? Desde a nossa, ou talvez antes da nossa criação ainda. Mas essa nossa fragilidade de vida faz com que a gente coloque o imenso poder nas mãos do nosso Criador. Então, com essa reflexão, eu quero que você entre em contato com tudo que tem de difícil e de bom, né, na nossa vida e dê, né, graças e louvores àquele que nos proporciona essa imensidão e fragilidade de viver. Fiquem todos com Deus, recebam meu forte abraço e até amanhã. Com muito carinho, Simone.